Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok para mim. Beleza. Então, a ideia aí da conversa de hoje é trazer para vocês um tema como fazer a gestão dos seus projetos, não é igual startups, igual grandes empresas, e aí como que vocês conseguem gerir melhor esses projetos aí de lançamentos, de marketing, de cursos e tudo mais dentro dessa realidade da gestão. Então, vamos lá. Meu nome é Gabriel Pacheco, eu sou executivo da Accenture, que é uma multinacional americana, é a maior consultoria do mundo. Eu também sou professor na Impacta, no MBA da Impacta, e estou buscando aí, né, junto com a galera que está chegando aí também, buscar empreender no mercado digital. Aí eu sou consultor de transformação digital, gestão de projetos ágeis e gestão de pessoas. Meu background aí é ciência de computação, tem algumas especializações e tudo mais, algumas certificações. Inclusive, eu tenho a certificação também PMP, né, de gestão de projetos, que o Ryan fala bastante. Quem está aí no curso do Milionário com curso online, uma das primeiras aulas ele falou, né, que tem muitas pessoas aí que estão fazendo lançamento que usam gestores de projeto com PMP, que usam Scrum, e é justamente isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Quem quiser me seguir aí, esse aqui é meu Instagram, é só me adicionar aí, eu estou começando a produzir conteúdo agora, então fiquem à vontade para me seguir, a gente bater um papo aí, quem quiser conversar depois, a gente conversa mais, beleza? Eu também sou palestrante, eu palestro aí em alguns eventos, já palestrei em alguns eventos importantes aí no Brasil, sobre esse assunto, sobre agilidade, sobre gestão de projetos ágeis, como que as empresas estão utilizando esses projetos aí para se adaptar melhor às realidades aí do mercado, tá? Já passei por algumas empresas, grandes empresas, passei pela Globo, passei pela Claro, pela XP Investimentos fez uma transformação muito grande aí uns 2 anos atrás, passei pela XP, Natura, Roche, Grupo Marista, FTD, então eu já passei por algumas empresas aí no mercado que estão se transformando, estão buscando essa transformação digital, né? E hoje eu estou num projeto global envolvendo aí pessoas de 3 línguas diferentes e gente da Europa, da América Latina, dos Estados Unidos, e aí a gente está fazendo esse trabalho global de transformação digital numa grande empresa global. Vamos lá, os objetivos de hoje, né? Objetivos. Por que startups e grandes empresas usam a gestão ágil de projetos? A gente fala de gestão de projetos, mas aqui a gente tem focado muito na visão ágil. Por que ágil? Vou explicar isso para vocês daqui a pouco. As diferenças entre projeto tradicional e projeto ágil, projetos tradicionais que são dessa parte de ter um gestor de projetos, um cara que conhece PMP, que faz aquele projeto tradicional, para uma visão de projeto ágil. O que é um projeto ágil? Quando a gente fala de Scrum, a gente está falando de um projeto ágil. A gente vai conhecer rapidinho o que é Scrum e Kanban. São duas metodologias ágeis, frameworks que ajudam a gente a fazer essa gestão. E como começar amanhã a gerir melhor seus projetos. Vou trazer aqui um exemplo que eu fiz, bem simples, usando uma ferramenta aqui que acho que boa parte de vocês deve conhecer, que é o Trello, mas eu embuti algumas coisas a mais nele aí para ajudar a gente a conseguir fazer a gestão do projeto. E não tem nenhum bicho de sete cabeças, são coisas simples e se a gente começar a aplicar já vai dar um ganho muito grande aí na nossa realidade de gestão. E aí, por que a gente está falando, né, de gestão ágil de projetos? A gente sempre falou de gestão de projetos, mas a gente está falando de gestão ágil. Por quê? Porque o mundo está mudando cada vez mais rápido, né? E aí, principalmente aqui no mundo do marketing digital, o mundo muda mais rápido ainda, né? Todo dia acontece uma coisa nova e a gente está aí nessa visão aí que a gente chama de mundo VUCA, né? Que é um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E a gente está vivendo aí a pandemia, né? A pandemia aconteceu um negócio que ninguém esperava, ninguém imaginava. As empresas tiveram que se adaptar muito rápido, né? Então eles tiveram que adotar algumas práticas e algumas mudanças de mentalidade aí, porque senão eles não iam conseguir sobreviver. Inclusive, muitas empresas morreram, né? Ver restaurante morreu, muitos que não se adaptaram, que não entraram para o iFood, por exemplo, não entraram para as entregas, ficaram fechados, teve loja, teve um monte de coisa aí que morreu. E já empresas, por exemplo, como o iFood, Magazine Luiza, Via Varejo, empresas que se adaptaram rapidamente ou estavam trabalhando
nessa transformação antes, eles conseguiram ter um crescimento muito grande. Né? E aqui a gente representa, né, essa visão de que, antigamente, né, os produtos, os projetos, essa é a curva de adoção, né? Essa curva cinza. Então, as pessoas demoravam mais tempo para começar a adotar esses produtos, né, começar a usar, e hoje em dia essa curva mudou. Né? Então, a gente tem adoções exponenciais. Né? Então, você vê, por exemplo, um caso muito comum, Pokémon Go. Cara, em poucos dias o negócio bombou e foi lá para milhões de usuários. Então, a gente vê que o mercado mudou. E no marketing digital a gente sabe disso, está mudando todo dia, a gente precisa se adaptar muito rápido. Né? E aí, como é que a gente sobrevive, então, a tantas mudanças, né, de mercado? Cada dia a gente tem que estar fazendo uma coisa diferente, a gente tem que estar testando, a gente tem que estar coletando dados, tem que estar avaliando, pegando feedback para quê? Para poder ir direcionando dentro do que o nosso público quer. Né? Então, a gente traz aqui uma visão. Aqui eu peguei alguns anúncios e algumas reportagens, né? Por que a metodologia ágil ela ajuda essas empresas, né? Como é que, principalmente na pandemia, né? Ajudou o governo a se reorganizar, ajudou aqui, ó, tem um exemplo aqui do Magazine Luiza. Então tem muitas empresas que estão percebendo na gestão de projetos ágeis como conseguir fazer essa gestão mais adaptada. Você pensa lá que as empresas mais tradicionais antigamente não, começo do ano, se ele tinha um plano aí para o ano inteiro, né, chegou em março ele se ferrou, porque o plano dele foi todo para água abaixo, ele teve que mudar tudo. Né? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Visão aqui, e aí eu trago essa diferença, né? Visão tradicional, que é o que a gente chama de waterfall, cascata, que é o quê? Você faz lá, né, um projeto, pensa num projeto de um prédio, você vai lá e desenha todo, faz todo o projeto, faz todos os requisitos, faz o design, e aí você começa a construir o prédio, e aí você vai lá fazendo os ajustes finais para entregar. Demorou aí 2 anos para fazer. Né? Com produtos digitais, com lançamentos, com serviços, a gente não consegue fazer mais isso. Né? Antigamente era assim. Eu vim da indústria de software, lá atrás a gente fazia software assim também. Né? Você demorava 2 anos fazendo um software. Hoje em dia não, tem que ser rápido. Você solta o MVP no mercado e aí você valida e testa e você vai evoluindo seu produto a partir desse feedback dos usuários. Então, a gente tem essa visão de ágil, né? Que você tem essas mesmas etapas de planejamento, definição, design, você testa e você coloca aquilo em produção para rodar para você ter o seu teste, mas você tem isso de forma contínua, né? De forma iterativa. E aí, como é que surgiu, né, essa questão do ágil? Ela veio do mundo de desenvolvimento de software, onde algumas pessoas se juntaram, que eles já eram referência nessa área, eles se juntaram e começaram a discutir que para o mundo de software não dava mais para fazer projetos daquele jeito. E eles começaram a identificar alguns valores, né? Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, então não é deixar de usar processos e ferramentas, mas é você usar isso para você tomar uma decisão, mas você ter o cara a cara, você conversar com as pessoas. É software em funcionamento, é solução em funcionamento, é o teu produto rodando, mais do que ficar documentando, né? É colaboração com o teu cliente, mais do que ficar negociando contrato, e responder a mudanças, mais que seguir um plano. Então, você planeja, né, muitas vezes, mas surge algum evento que você tem que mudar, né, alguma situação. E aí você responder rápido a essas mudanças, né? Então, mesmo que tenha valor nos itens à direita, você tem um plano, você tem um contrato, você tem um processo, você valoriza mais os itens à esquerda. E aí eu vou passar aqui alguns conceitos para vocês. Por quê? Porque não tem como ir para a ferramenta e mostrar na prática sem a gente passar alguns conceitos e explicar o que é e por como é que funciona, tá? E aí a gente vai lá com mais calma, porque senão a gente só passa aí para uma ferramenta, né? Então, o ideal é a gente explicar o conceito por trás do uso, de como que a gente vai usar o processo. Aí a gente fala assim, tá, mas então esse negócio de ágil é só na tecnologia, só no desenvolvimento de software? Não, na verdade, o ágil, ele está crescendo hoje. Você fala de ágil no RH, você fala de ágil no marketing, você fala de ágil na educação. Eu fiz um trabalho com uma empresa de educação, onde a gente trabalhou com eles de projetos ágeis, lançando cursos online mais rápido também. Então, dá para fazer, dá para colocar tudo isso de uma forma mais ágil. Aqui, uma visão de processo, de sucesso de projetos, né? Foi feito um estudo
que projetos ágeis, eles têm aí, em média, 39% de sucesso contra projetos tradicionais, né, que tem 11% de sucesso. O que quer dizer sucesso? É você atingir, né, dentro do que a gente chama das restrições, custo, tempo e escopo. Então, isso é o que a gente considera de sucesso, né, você atingir esses três. O que acontece com essa mudança de mentalidade, né, onde a gente tem essa visão de custo, escopo e tempo, você inverte isso e você passa de uma forma diferente, tá? Alguns benefícios de usar essa abordagem de gestão de projetos, né? O Ágil, ele ajuda a gente a gerenciar melhor nossas prioridades, a ter mais visibilidade no nosso projeto, a ter mais alinhamento, né? A ter mais entrega rápida para o mercado, a melhorar a moral do time. A gente está falando de pessoas, né? As pessoas trabalham aí formando um time, e o objetivo é trabalhar formando um time de alto desempenho, melhorar a produtividade, reduzir risco. Então, tem alguns benefícios aí já estudados no mercado para o uso da agilidade em detrimento, né, de um processo mais tradicional, onde você investe muito esforço, né, num planejamento, em etapas, e você tem um resultado só lá no final. E aí a gente entra naquela visão que eu comentei ali, de sair de uma visão tradicional onde você tem, né, escopo, tempo e custo, né, onde você fixa o teu escopo e você fala assim, isso aqui é o que eu quero, né, vamos fazer. E aí, geralmente, acontece que quando você tem um escopo muito grande, você erra. Você erra no tempo, você erra no custo, e aí você acaba tendo problema no seu projeto. E a ideia do ágil é você inverter essa pirâmide. Você define tempo, define custo. Por exemplo, eu quero fazer um lançamento até o final do ano. Então, está definido meu tempo e eu tenho X de dinheiro para gastar. Beleza. Então, eu tenho já o tempo e o custo definido. O que eu consigo fazer com esse tempo e com esse custo? É uma visão diferente, né, diante de que eu tenho tudo isso aqui para fazer, né, vou fazendo até eu terminar. Então, a gente cria outras restrições, né? A gente inverte essa pirâmide aí, tá? E aí aqui a visão, né? Por que a gente vai nesse approach? Porque aqui embaixo a gente vê que quando a gente define, né, um projeto lá atrás, e você define todo o escopo do que eu quero no projeto, você faz um planejamento focado no teu plano. E a ideia nossa aqui é fazer um planejamento focado na entrega do valor, né? Então, você faz o quê? Você faz pequenos ciclos e você vai testando e validando, e aí você vai mudando a tua direção até você chegar realmente lá onde você quer chegar no teu valor, no teu resultado, tá? Métodos ágeis utilizados aí no mundo pelas empresas participadas das pesquisas. Então, Scrum, assim como o Ryan comentou lá atrás, o Scrum é o mais utilizado, né? Então, a gente vai falar rapidinho sobre o Scrum aqui, o que é o Scrum. Não sei se alguém já conhece, provavelmente alguém já conhece aí esse termo, né? Mas eu vou explicar para vocês até para alinhar alguns conceitos. E vamos passar também por Kanban, né? Que falar rapidinho que o Kanban não é só um quadro com post-its, não é só um Trello cheio de coluna e cheio de cartão lá. Ele tem uma lógica por trás daquilo que vai ajudar a gente a efetivamente conseguir gerir melhor o projeto. E principalmente, né, tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente vai ver aqui, é por quê? Alinhamento. Não adianta você pegar um monte de gente, você pega lá um design, pega um cara de copy, pega um cara de vídeo, pega gente para fazer lançamento, põe todo mundo e fala, vamos fazer. E aí? Vai cada um correr para um lado, né? Então, quando a gente tem baixo alinhamento e baixa autonomia, né, os caras não tem direcionamento, né, cada uma sai para um lado e não chega a lugar nenhum. Quando a gente tem alinhamento alto, né, mas a gente tem baixa autonomia, quer dizer que tem alguém direcionando, dizendo tem que fazer assim, 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 vai todo mundo correr para o mesmo lado, mas muitas vezes a criatividade não aparece. Quando você tem muita autonomia, mas não tem alinhamento, né, sai todo mundo criativo, mas sai fazendo, né, cada um para um lado também. Então, a ideia é que a gente chegue aqui, né, nesse quadrante aqui, onde tem alinhamento e autonomia. Então, tem direcionamento, as pessoas sabem onde tem que chegar e a criatividade está liberada para a gente conseguir trabalhar. É claro que ninguém vai criar nada muito fora da realidade, né? Tem que criar aquilo que está direcionado lá. Beleza? Então, esse aqui é o foco. E é aqui
que a gente começa a ter esse alinhamento e ter equipes de alto desempenho. A gente fala de ter equipe, a gente tem que gerir as pessoas. Mas como é que a gente faz gestão de pessoas? Como é que a gente engaja essa galera? Como é que a gente põe eles para trabalhar como um time de verdade? Você pega a seleção brasileira de futebol. Os caras não se juntam e não vão jogar lá a Copa. Eles se entrosam, eles jogam amistosos, eles participam de campeonatos antes de ir para a Copa. Por quê? Porque tem que formar o grupo, tem que criar um time de alto desempenho. Então, quando você junta as pessoas, até você formar elas, você conseguir botá-las para trabalhar aí, produzir de verdade, você tem aí um passo a passo, que isso pode demorar um pouco, não é? Ou pode demorar muito. Vai depender muito do quê? Da gestão, da forma como vocês fazem a gestão, né, da equipe de vocês. E aí, passado esse contexto, né, inicial, vamos entrar aqui no método, né? Como é que funciona o Scrum? Né? O Scrum, ele é um método que ele veio aí ele foi criado lá atrás, né? Justamente para quê? Resolver problemas complexos. Quando a gente fala de gestão de projetos tradicional, ela resolve problemas complicados, que são o quê? São aqueles problemas que se repetem. Por exemplo, fazer um prédio. Ele é complicado, né? Mas a gente sabe todos os passos que tem para fazer esse prédio. Ele muda, pode mudar de projeto para projeto? Pode mudar, mas ele segue uma linha. Né? Agora, quando a gente fala de produto digital, né? Fala de software, fala de produtos digitais, fala de coisas que mudam muito, né? O mercado muda muito a toda hora, a gente está falando de um ambiente complexo. Então, a gente trabalha com essa visão do Scrum, que ele tem como base transparência, né? Ser transparente para todo mundo que está participando ali, seu time, seus stakeholders, né? Que são as pessoas envolvidas. Às vezes, você está fazendo um lançamento, né? Você tem uma agência e você tem um cliente. Você precisa atender esse cliente. Esse cara tem que saber o que está acontecendo. Né? Você tem que ser transparente com ele. Você não vai esconder o jogo, por quê? Porque depende dele, inclusive para mudar a direção do teu negócio, muitas vezes. Inspeção, você está constantemente inspecionando o teu processo e o que você está entregando. E aí, a partir dessa inspeção, você se adaptar. E aí é o que a gente fala da melhoria contínua. Então, você vai melhorando continuamente em pequenos lotes. Então, você faz um pouquinho, testa, você melhora, e aí você testa de novo, você melhora e testa de novo, e aí você vai tendo aquela mudança de direção que eu comentei com vocês lá. Aqui a gente tem a visão do framework, do processo do Scrum, que ele é composto por alguns artefatos, alguns papéis e alguns eventos, né? Que a gente chama de artefatos. Você tem aí algumas ferramentas, que é o backlog do produto, tudo que você vai precisar fazer para o teu produto, seja um produto digital, seja o teu projeto. O que eu vou ter que fazer? Você vai listar algumas coisas. Você vai listar tudo? Não. Você vai listar aquilo que você precisa fazer primeiro. E aí, ao longo do teu trabalho, você vai evoluindo, vai descobrindo novas coisas, você vai criando mais coisas no teu backlog. Tem o que a gente chama de sprint, né? Que é um tempo aí de 1 a 4 semanas, que é esse tempo que a gente chama de time box, de caixa fechada, onde você vai executar esse trabalho. Então, você define algumas coisas e você separa aí uma semana, 2 semanas para executar. E aí, no final dessas 2 semanas, você vai inspecionar e adaptar para a próxima sprint, que é as próximas 2 semanas, a próxima semana de trabalho. Né? Então, dentro dessa sprint, vamos pensar que é uma semana, né? Dentro dessa semana de trabalho, você vai ter um planejamento, você vai tirar aí 1 a 2 horas da tua semana para planejar o que eu vou entregar essa semana junto com o teu time. Não é você planejar e passar para eles, você chama o teu time 1 a 2 horas na segunda-feira. Vamos pensar assim, o sprint de uma semana, segunda-feira. Você vai juntar segunda-feira de manhã com o teu time, vai falar assim, time, vamos planejar. O que nós vamos fazer essa semana? A gente vai fazer isso. Beleza. Podemos fazer mais alguma coisa? Não, é isso que dá para a gente fazer. Então, beleza. Então, esse é o planejamento que a gente vai ter. E esse é o que a gente chama de sprint backlog. É todos os itens, todas as atividades que a gente vai fazer durante essa semana. E aí a gente põe para rodar a nossa sprint. Né? E a nossa sprint a gente vai rodar uma semana. E aí tem o que a gente chama de daily scrum, que é a reunião diária. A gente vai fazer reunião todo dia com a nossa equipe de 15 minutos. É uma reunião também de tempo fechado. 15 minutos para quê? Para acompanhar. Como é que está indo, como é que está a evolução desse trabalho.
pô, vai sair se o pessoal está tendo dificuldade, se tem alguma coisa bloqueada, se está tendo algum problema, ou se está andando mais rápido do que estava previsto e a gente vai ter que planejar mais coisas. Então, essa reunião diária é o checkpoint diário que você vai ter com o teu time para você poder acompanhar. E aí, no final da tua semana, você vai ter Sprint Review, que é a apresentação daquilo que foi feito. Por exemplo, você é uma agência e você tem o teu cliente. Você tem que dar transparência para ele. Você vai chamar o teu cliente, 1 hora de apresentação, você vai apresentar o que você atingiu essa semana. Ah, se você editou os vídeos dele, se você já preparou as páginas dele, se você já está preparando a copy para ele, você já vai apresentar para ele para quê? Para ter feedback. Ah, já dá para lançar alguma coisa, já dá para botar alguma coisa no mercado, dá para botar um anúncio já disso que já foi feito? Dá, então já vai botar e já vai começar a coletar feedback também. O momento de olhar para as métricas também, junto com o time, junto com todo mundo, para a gente poder acompanhar. E aí a gente tem o outro evento que a gente chama de retrospectiva, que é o quê? É você olhar para o que aconteceu essa semana, quais problemas a gente teve, né? O que deu de certo, o que deu de errado, né? O que aconteceu, para daí a gente poder direcionar, né? A gente poder se adaptar. Falar, ó, cara, isso aqui não deu certo, isso aqui foi errado, vamos mudar aqui a rota e vamos ajeitar para a gente poder direcionar melhor aqui o nosso trabalho. E aí, no final, você tem, né, um incremento que a gente chama, que é o bloco das coisas que você fez no teu projeto, prontos, entregues, e aí você pega novas coisas e vai para a próxima semana fazer, né, esse ciclo de novo. Tá? A gente tem aqui, dentro do Scrum, alguns papéis, né, que são previstos. Tem o papel do Product Owner, que é o dono do produto, é o dono do projeto, é o cara que está ali dizendo, né, ele está em contato com o cliente, ele está olhando para o mercado, ele está entendendo o que precisa ser feito e trazendo isso para o time. Ele está trazendo isso para o time e construindo o backlog, né? Você está trazendo, aumentando ali a quantidade de coisas que você vai ter que fazer e priorizando, né? O que é importante para a gente poder fazer dentro desse trabalho. E aí você tem que, né, como um Product Owner, você tem que estar sempre evoluindo essa visão do teu produto para estar sempre alimentando para o teu time não parar. O teu time tem que estar sempre com atividade para ele poder trabalhar. Você tem o papel do Scrum Master, que é o cara que, né, faz a gestão desse trabalho. Né? O PO ele traz as demandas, o Scrum Master ele acompanha. Né? O teu PO pode ser você, né, ou pode ser o teu cliente, vai depender muito da tua situação, da tua realidade. Né? E o Scrum Master pode ser um gerente de projetos, pode ser você mesmo fazendo e o teu cliente é o PO. E aí você tem essa gestão e você vai acompanhando junto com o seu time. Né? E a gente fala aqui do time de desenvolvimento, que não é um time de desenvolvedores, é um time de desenvolvimento do teu projeto, do teu produto. Né? E aí dentro desse time vai ter analista, vai ter designer, vai ter programador, vai ter gestor de tráfego, vai ter copywriter, vai ter quem você precisar para conseguir entregar um negócio no final da tua semana, no final da tua sprint, pronto. Então, a gente fala muito que é um time multidisciplinar, para que você consiga entregar algo de ponta a ponta. Então, você faz essa gestão dentro desse trabalho. Então, são esses 3 papéis. Dá para uma pessoa só fazer o papel de Scrum Master PO? Dá para fazer. É o recomendado? Muitas vezes não, mas você consegue fazer isso. Só tem que tomar um certo cuidado aí para não ter um conflito de interesses aí entre, cara, eu vou botar um monte de coisa aqui para o time fazer e o time não dá conta de fazer. Né? E aí, como é que eu faço a gestão? E aí você sobrecarrega, às vezes, né, o teu time para trabalhar. Então, o ideal é que sejam 2 pessoas fazendo, mas dá para trabalhar dessa forma também. Aí, né, o papel do PO aqui é o cara responsável, né, por fazer essa gestão do backlog do produto, por trazer essas melhorias, por priorizar, né? A gente às vezes vai colocando lá, cara. Já trabalhei nesse papel e você vai colocando lá, vai colocando. Cara, eu quero fazer isso, quero fazer um site, quero fazer uma página, quero fazer mais coisas, quero fazer um vídeo, quero fazer tal coisa. Eu vou colocando lá, tá? Mas o que é importante? O que é melhor fazer primeiro? Para o meu lançamento, para fazer agora primeiro contato, primeiro ads, o que eu vou fazer agora? Cara, primeiro eu priorizo isso aqui que é mais importante para a gente poder fazer primeiro. E aí eu vou organizando esse backlog, eu vou gerenciando isso para poder otimizar o trabalho do meu time. Porque a gente sabe que o time, a gente sempre vai ter capacidade limitada. A gente sempre vai ter mais coisa para fazer do que o time dá conta de fazer.
E aí esse cara é responsável por organizar aquilo que é prioridade primeiro. O papel do Scrum Master, né? Que é promover o Scrum, é garantir que as coisas aconteçam, que esse ritmo aconteça, né? O planejamento aconteça, as reuniões diárias aconteçam, por quê? Para que você possa acompanhar o teu projeto, que você possa saber o que está acontecendo. E principalmente é o cara que está aí tirando, né, os impedimentos, tirando os problemas. Pô, o cara não está conseguindo, sei lá, fazer alguma atividade lá, ele está bloqueado, ele está travado, sei lá, não estão aprovando determinada coisa para ele fazer. É o cara que vai entrar no jogo e vai tentar resolver esse problema. Então, é o cara que o cara que faz a gestão do teu projeto. E o time de desenvolvimento, né, que eu comentei, é o time multidisciplinar, é quem trabalha para entregar alguma coisa pronta no final da tua semana, no final da tua sprint. Né? Então, esse time ele tem que ser composto pelas especialidades necessárias para que você consiga entregar o teu produto no final da tua sprint. Aí a gente sai da visão do Scrum, né, que é esse processo, planejamento, acompanhamento diário, final, revisão para você coletar feedback e retrospectiva para você melhorar o teu processo e começar de novo, né, mais uma semana de trabalho. E aí a gente entra no Kanban, que é o quê? Visualização. Né? Como é que você visualiza o teu trabalho? Como é que você visualiza o teu projeto? Né? Você consegue ver isso através de... Tem um monte de ferramenta. Quando eu estava presencial, eu gostava de post-it mesmo. Estou com a galera aqui, estou com o meu time aqui trabalhando. Põe um post-it mesmo. Ó, galera, cada um, esse vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Como a gente trabalha remoto, como a gente trabalha com marketing digital, cada um está num lugar, cara, tem que usar uma ferramenta online mesmo. Eu gosto muito do Trello, mas tem outros como Kanbanize, tem Monday, tem um monte de ferramenta aí que dá para a gente usar. Tem as gratuitas, tem as pagas, não é? Mas as ferramentas pagas, geralmente, elas têm mais recursos para a gente poder usar. E, na verdade, o Kanban ele é muito mais do que só um cartão, um board, né? Para quem já ouviu falar em Kanban, muitas vezes pensa, eu tenho 3 colunas lá para fazer, fazendo e pronto. Na verdade, isso aí é uma visão muito míope do negócio, né? Por quê? Porque o objetivo do Kanban é você tangibilizar o trabalho do conhecimento. Ele foi criado, né? Você pensa em Kanban, cara, tem gente que conhece, vem lá da época da Toyota, lá atrás, em pós-guerra, 1950, né? Mas ele foi evoluindo e ele foi criado esse método, o método Kanban de verdade, foi criado na Microsoft justamente para fazer gestão de projetos, né, e conseguir tangibilizar aquele trabalho de conhecimento, que às vezes está o quê? Está na cabeça das pessoas. Pô, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não consigo ver ainda. Por quê? Porque ainda está na cabeça da pessoa. E aí, com isso, a gente consegue, né, trazer para um quadro, trazer para um acompanhamento de um processo, de um fluxo, e fazer o principal, fazer gestão de fluxo. O que é a gestão de fluxo? É as coisas fluírem dentro do teu processo. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com os dois juntos, Scrum e Kanban. O Scrum tem as suas cadências, o Kanban faz fluir. O que é fluir? Entregar mais rápido, entregar, né, de uma maneira sustentável, cadenciada. Não adianta nada se entregar algumas coisas numa semana e não entregar nada na outra. Então, o ideal é que você tenha ritmo, né? Você tenha cadência, e aí você consegue ter previsibilidade nos seus projetos. Aí o Kanban ele tem alguns valores, não é a mesma coisa que a gente estava falando lá do Scrum, ele tem algumas coisas a mais, transparência também, balanço, colaboração, a gente está falando em times, né? As pessoas têm que colaborar, foco no cliente. A gente, no marketing digital, a gente fala de cliente, né? A gente está falando de focar no nosso cliente, então foco no cliente, flow, fluxo, liderança, a gente tem que ter liderança na nossa equipe, a gente tem que alinhar entendimento, todo mundo tem que entender o que está sendo feito, porque senão sai uma coisa muito ruim no final. É você ter acordos, ter respeito, né? A gente está falando de pessoas, as pessoas precisam ter respeito, elas vão conseguir trabalhar melhor se elas forem respeitadas e respeitar a opinião dos outros também. A gente está falando de ambiente criativo, né? Então, cada um tem que trazer sua criatividade aí também. E aí aqui eu trago para vocês uma visão no Kanban, né? Que a gente sai daquela visão de para fazer, fazendo e pronto, né? Para ter uma visão mais ampla, onde você tem desde ideias até você tem realmente suas atividades completas, você tem métricas, e a gente fala muito no marketing digital de métricas, analise suas métricas, faça testes. No Kanban a gente fala de métricas também, eu vou mostrar métricas para vocês para fazer melhor gestão de projetos.
Você controla a quantidade de trabalho em progresso. Por quê? Porque quanto mais trabalho você tem ao mesmo tempo em progresso, menos você faz. A gente está falando de multitarefa. Ninguém consegue ser multitarefa. É foco, a gente consegue focar. Né? Pensa numa rua, quando você tem... Tem uma galera aqui perguntando no chat, eu não estou nem olhando. Desculpa aí, galera. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui. Normalmente, quanto dura essa reunião? Eu acho que deve ser lá das reuniões de planejamento, né? Reunião de planejamento de uma semana dura 1 hora, 2 horas no máximo. Reunião de revisão, 1 hora no máximo. Reunião de retrospectiva, que é a melhoria, 1 hora no máximo também. Reunião diária, 15 minutos. Então, numa semana, você tem 1 hora no começo da semana para planejar, 2 horas no fim, uma para revisar e uma para fazer melhoria do teu processo, e 15 minutos diários para você poder acompanhar. Então, essa é a duração da sua reunião, das reuniões que você tem previstas. Tudo bem? Essa organização se faz antes de um lançamento, delegando as funções necessárias atividades, ou durante ele, vendo o que falta e tal. Esse papel da organização seria do CEO ou daria para delegar alguém? Na verdade, você começa a fazer isso aí desde quando você começa o seu projeto. Né? Você está estruturando o seu projeto, você já começa a rodar aqui. Por quê? Porque o teu objetivo final é fazer um lançamento. Né? É ter o teu curso. Então, todo o teu projeto, né, todo o teu andamento disso, você vai acompanhar a partir dessas técnicas, tá? E aí, se você tem uma equipe enxuta, né, você é o CEO da tua empresa, você tem aí algumas pessoas na tua equipe, você pode fazer o papel do PO, você pode fazer o papel do Scrum Master, ou você pode fazer o papel do PO e você seleciona alguém da tua equipe para te ajudar a fazer esse papel do Scrum Master, porque provavelmente você não tem tempo para ficar junto com o time acompanhando eles durante o dia a dia, e aí você pega alguém do teu time para fazer esse papel, né, e acompanhar essa execução e facilitar esse trabalho. Beleza? Eu vou acompanhando aqui as perguntas aí, eu não estava olhando aqui, e aí a gente vai respondendo. Valeu! E aí aqui nessa visão aqui do Kanban, a gente começa a falar, a ter essa visão. Por exemplo, a gente fala de lead time. Né? O que é lead time? É o tempo desde quando você pega uma demanda, né? Você define uma atividade que você quer fazer, até você entregar essa atividade. Por que esse tempo é importante? Porque você consegue medir quanto tempo, mais ou menos, você demora a cada atividade. Né? Quanto tempo eu demoro para fazer um vídeo? Quanto tempo eu demoro para fazer uma copy de uma página? Quanto tempo eu demoro para fazer um logo? Quanto tempo eu demoro para editar uma foto? Então, você consegue, né, fazer algumas medições e aí você consegue mensurar isso e colocar dentro do teu processo. Por exemplo, né, eu demoro aí, sei lá, 2 dias para fazer uma edição de um vídeo. Né? Editar, cortar e tal, demora 2 dias, vamos dar um exemplo. Então quer dizer que eu tenho 50 vídeos para fazer isso? É só fazer a conta, né? Se eu tenho demoro 2 dias, eu vou demorar aí 100 dias para fazer. Né? Joga isso ao longo do tempo. Quanto tempo eu vou demorar para ter isso aí? Cara, é só fazer a projeção. Então quer dizer que eu vou demorar tudo isso de tempo. Então é melhor fazer o quê? Eu vou fazer 10 vídeos e lanço. Eu faço mais 10 e lanço. Põe lá no meu curso. Estou liberando aos poucos os meus módulos. Então eu faço um pouquinho e vou colocando na plataforma. Não espero fazer tudo. Mas eu tenho essa previsibilidade. Eu consigo ter uma noção do que falta. Surgiu uma coisa nova, eu boto um vídeo no meio, empurro o resto para frente, eu sei quando é que eu vou entregar ele. Então, a gente consegue ter essas informações a partir dessa medição. Eu tenho aqui o que a gente chama de delivery rate, né, que é a nossa taxa de entrega, nosso throughput, nossa taxa de vazão, que é basicamente o quê? Quantos itens eu entrego por um determinado período de tempo. Tá? Então, eu sei o tempo médio e eu sei, por exemplo, eu entrego aí, meu time entrega, né, por semana, eu entrego 2 vídeos, eu entrego 10 fotos editadas, eu entrego, sei lá, dois criativos, eu entrego algumas coisas no final de uma semana, de uma sprint. Então eu sei qual que é a minha taxa, né? Qual que é a minha taxa de vazão. E aí com isso eu consigo fazer o quê? Projeção, né? Projeção futura. E aí eu consigo saber se o meu projeto vai acabar, né? Daqui 2 semanas, daqui 1 mês, daqui 2 meses, né? Se eu vou estar atendendo aquele prazo que eu tinha estipulado lá na frente. Eu quero lançar no final do ano. Tudo isso que eu defini para fazer aqui, eu vou conseguir atender esse tempo? Ou não? Vou ter que rever o tempo ou vou ter que rever o meu escopo? Então, vai muito do que a gente tem para fazer.
Vamos ver aqui. Essa relação do delivery rate seria por quantidade bruta de itens ou levaria em conta a importância e prioridade do item? É a quantidade bruta, mas a gente pode categorizar também. Categorizar por tipo de item, por exemplo, eu tenho quantidade de itens de vídeo, quantidade de itens de criativo, quantidade de itens de imagem, quantos itens eu tenho por período de tempo, né? E a prioridade, né, a importância é aquilo o que tá em primeiro para ser feito é o mais importante. E aí eu tenho o primeiro mais importante, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e eu vou consumindo essa lista de cima para baixo. Por quê? Porque não faz sentido eu pegar uma coisa lá de baixo se ela não é importante. Então, eu dou foco naquilo que é importante. E com isso eu tenho o quê? Aquele alinhamento lá atrás que eu comentei. Né? Você direciona o teu time e fala assim, time, essa aqui é a lista de prioridade, é aqui que vocês têm que trabalhar. Não adianta você focar em um negócio lá embaixo que eu vou usar depois que eu lançar. Não, tem que fazer as coisas antes do lançamento. Né? Depois que eu lançar é outra história, é dentro do meu curso, é dentro da minha plataforma, ou é na minha mentoria, alguma outra coisa que eu vou fazer depois. Então, a prioridade agora é essa aqui. E você está sempre vendo a prioridade, você está sempre revisando ela. Por quê? O mercado muda, né? As prioridades mudam. Surge uma notícia, surge alguma coisa nova aí, alguma coisa diferente, você tem que mudar a sua prioridade. E aí aqui a gente tem também, né, nessa visão de Kanban aqui que eu estou trazendo para vocês, vê que tem uns números aqui em cima, né? Ó, tem uns números aqui. O que são esses números? É o que a gente chama de work in progress, que é a quantidade de trabalho em progresso. Então, existe uma relação matemática entre lead time, work in progress e taxa de entrega. Quanto mais itens em paralelo você tem, mais tempo você demora para entregar as coisas. Então, por isso que eu falei de foco. Você foca em uma coisa por vez, você começa e termina, começa e termina, começa e termina. Você começa um monte de coisa, você vai começando, lá na frente você vai, termina um, termina outro. Então, você atrasa as coisas. E aí, com isso, você não tem o quê? Previsibilidade de entrega do teu projeto. Então, é para isso que esses números servem, para ajudar a gente a controlar o nosso fluxo, nosso trabalho. Vamos pensar assim, eu tenho uma rua, né, uma avenida aí, quem mora em São Paulo está acostumado com isso, tem uma avenida que está congestionada. Vamos pensar Bandeirantes, está congestionada. Né? Teve um acidente lá na frente, está travado. Cara, tem um monte de carro. Chega carro novo, para. Chega carro novo, para. Chega carro novo, para. Agora, se você tem ela, está fluida, está rolando. Chega um carro, né, pode ir devagar, mas ele entra e sai, entra e sai. A ideia do fluxo é a mesma coisa. Se a gente trava o nosso processo, começa a colocar um monte de coisa aqui ao mesmo tempo, começa a travar, trava, toda atividade nova que chega, ela trava, ela para. Toda atividade nova que chega, ela para. E aí a gente tem o quê? Congestionamento. Então, a ideia é o quê? É desafogar sempre, né, e eliminando os problemas, os gargalos e resolvendo para dar fluxo, dar vazão. Tá? Então, a ideia do fluxo é essa. E aí, esse conceito que eu comentei com vocês de lead time, né, que é o tempo total desde o início ao fim. E a gente tem uma visão de cycle time, né, que é tempo de ciclo. Por exemplo, eu tenho um tempo aqui de preparação, eu tenho um tempo de execução, eu tenho um tempo de validação, tenho que validar algumas coisas. Pô, quanto tempo eu demoro em cada etapa? Né? Quanto tempo a cada atividade demora nisso? Por quê? Porque daí você consegue saber, cara, se eu conseguir chegar com essa atividade nessa etapa agora, até amanhã eu termino. Tá? Então, eu consigo mensurar algumas coisas, eu consigo medir algumas informações. E aí você tem também o que a gente chama de tempo de espera. Por exemplo, o cara gravou o vídeo, né? Gravei o vídeo aqui, mas o meu editor só vai conseguir editar o meu vídeo semana que vem, por quê? Porque ele está cheio de coisa para fazer. Então, meu vídeo vai ficar uma semana parado esperando, né? Para ser editado. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho tempo de espera. O meu tempo de gravação do vídeo, cara, foi, sei lá, 1 hora para gravar aqui o meu vídeo, não é? Mas o meu tempo de espera vai ser 1 semana para esperar o cara editar. Tá? Então, eu tenho que mensurar esse tempo. Por quê? Porque o tempo total do vídeo pronto vai ser minha 1 hora, 1 semana de espera e mais, sei lá, 4 horas da edição, um dia da edição, né? Então, eu vou ter aí 1 semana e 1 dia. Então, quer dizer o quê? Se você mensurar só o tempo que você grava e o tempo que você edita, você não tem a realidade, né? Você soma esses 2 tempos, mas você não tem a realidade do tempo que você demorou esperando aquele item ficar pronto de verdade. Então, essa é a visão
né, dessas métricas que a gente usa. Aí aqui eu trago para vocês uma visão aí dos projetos que eu tenho trabalhado, né? Quando estava presencial, pô, a gente faz aí uns Kanbans e coloca informações e traz a galera para trabalhar junto, a gente está sempre olhando e acompanhando as atividades e fazendo, né, essa gestão mais tete-a-tete com o pessoal. E por que é importante você fazer isso junto com o teu time? Por quê? Porque daí você não tem um centralizador, não é só um gestor de projeto que está ali centralizando, né? É o cara que só ele sabe da informação. A gente está falando em time, pô, o cara da copy precisa do design precisa do cara da copy, o cara que desenvolve o site precisa da copy, precisa do design. Então, todo mundo tem que se conversar, todo mundo tem que trabalhar junto, todo mundo tem que estar como um time trabalhando e tem que saber onde está cada coisa. Por exemplo, né, aquele exemplo do cara da edição, né, ele tem que estar olhando para esse Kanban e vendo, falou, opa, já tem um monte de vídeo na minha fila para eu trabalhar, eu tenho que dar uma acelerada aqui, né? Ou eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que pedir para alguém me ajudar a editar aqui, né? Porque eu não estou dando conta do trabalho, tem muita coisa para eu fazer. E aí a gente começa a ter essa visibilidade, a gente começa a enxergar onde é que estão os problemas, onde é que estão os gargalos, como é que a gente acompanha. Pô, e aí eu consigo saber, pô, preciso contratar um novo editor, preciso contratar um design a mais. Ou, pô, esse editor aí tá parado, né? Não tem nada para ele fazer. Vamos botar ele para fazer outra coisa. Vamos botar ele para aprender copy, né? Vamos botar ele para ajudar a fazer tráfego. Não sei. Vamos ensinar o cara a fazer outra coisa. Então você começa a trabalhar essas coisas, você começa a saber quem está sobrecarregado e quem está, né, tranquilo dentro do projeto. E aí aqui eu trago essa visão de métricas, né? Vou explicar rapidinho, mas a gente vai lá para a ferramenta já. Que você tem, por exemplo, você tem uma visão aqui, ó, cada um desses pontinhos aqui é uma atividade, né? Então você sabe que essa atividade aqui, ó, no dia tal, foram entregues X atividades, uma atividade aí demorou aí menos de um dia, né? E outra atividade demorou aí 3 dias, né, para ser entregue. Ela foi entregue naquele dia, mas ela demorou 3 dias. Pô, tem uma variação muito grande, né? O que está acontecendo? Por que tem essa variação? É entender essas métricas para saber como é que eu reduzo essa variação. Para quê? Para ter fluxo. Eu tenho um gráfico de acumulação, né? Acumulação de demandas, acumulação de entregas. Pô, e aí eu vou olhando se eu estou entregando, né? Se eu estou cadenciado, se todo dia, se toda semana eu estou entregando coisa, ou se não, meu projeto está aqui, está parado, não estou entregando nada. Por quê? Porque se eu estiver parado, vai afetar a minha data lá na frente. Eu não vou conseguir atingir aquela data que eu tinha planejado. Então, você começa a olhar, você já começa a ter essa previsão. Você deixa de só confiar no que as pessoas falam, né? Às vezes as pessoas falam, não, estou tranquilo, estou trabalhando, estou fazendo. Aí você pergunta no último dia para ela, e aí, cadê? Puta, não deu tempo, não consegui entregar, não deu tempo de fazer, né? E aí você fica puto porque o cara não entregou o que você estava pedindo, o que você estava planejando. Né? E aqui você consegue acompanhar, você consegue saber, cara, esse cara não vai entregar. E aí você já chama e fala, e aí, o que está acontecendo? Quero ver como é que tá esse trabalho, me mostra, vamos avançar, precisa de ajuda. E aí a gente vai evoluindo. Tá? Então, para isso que é importante essas métricas para a gente acompanhar. E aí a gente tem aquela relação que eu comentei com vocês. Né? A gente consegue fazer uma fórmula matemática aqui entre a nossa taxa de vazão, que é essa diagonal aqui. Você consegue saber essa aqui na vertical, que é a quantidade de trabalho em paralelo, né, que você tem em progresso, e você tem, né, essa horizontal aqui, que é o quê? É o teu lead time, é o tempo que você demorou do começo ao fim. Então, quer dizer que se eu pegar um item aqui, ó, que entrou aqui no dia, vamos pegar aqui, ó, no dia 2/11, ele entrou aqui, ó, esse item número 30, né, ele demorou aí 8 dias para ser entregue essa atividade aqui. Então, ele demorou 8 dias. Nesse período aqui, do dia 11 ao dia 18, eu entreguei aí, vamos ver aqui, 10 itens. E aí eu tinha aqui, em progresso, ao mesmo tempo, eu tinha 10 itens também. Então, quer dizer o quê? Eu mantive uma cadência de 10 itens em progresso ao mesmo tempo e fui entregando 10 itens, em média, né, ao longo do tempo. E aí eu sei quanto tempo eu vou demorar. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, que é o número 35, eu sei que ali, ó, fazendo uma projeção, né, eu vou demorar ali mais ou menos 10 dias para entregar esse cara, se eu tiver um fluxo de trabalho estabilizado para fazer acompanhamento desse meu projeto. Aqui uma outra visão, gráfico, e aí você sabe, né? Pô, eu tenho 23 itens aqui que foram entregues em 7 e 8 dias.
Quer dizer o quê? Que a maioria dos meus itens aqui, ó, são entregues nesse período. Pô, mas eu tenho um cara lá que foi entregue em 20 dias. Quer dizer o quê? Vou olhar, o que é esse cara aqui? O que aconteceu? Atrasou por quê? Ou não, era mais complicado mesmo? Quer dizer o quê? Se entrar outro item que é igual a esse cara aqui, eu vou demorar 20 dias, eu não vou demorar 8, não vou demorar 10. Né? E aí eu começo a ter essa noção. Por quê? Porque daí eu consigo ter previsão, eu consigo saber se meu projeto está andando ou não. Você consegue se comunicar melhor com o teu cliente se você for uma agência, você consegue planejar melhor o teu lançamento se você estiver fazendo isso por conta, se você for produtor e você tiver vários experts, você consegue também ir dando essa visão para eles de quanto tempo a gente vai precisar para fazer aquele lançamento. Então, você consegue ir acompanhando isso baseado nessas métricas. E aí, fechando essa visão de como é que a gente começa, né? Pô, quero começar amanhã, então. Preciso fazer um planejamento, não é? Para daí eu poder ir realmente executar, né, o meu projeto. Cara, pense assim, eu primeiro preciso fazer um roadmap, né? Eu preciso entender. Pô, eu quero, né, lançar daqui 3 meses. Estou planejando aqui para daqui 3 meses. Então, o que eu preciso fazer? Pô, eu vou precisar aqui em grandes blocos, eu preciso fazer, sei lá, preparar o meu site, eu preciso preparar aqui meus módulos, meu curso, e eu vou colocando isso aí ao longo do meu tempo, né? Ao longo dos meses, e aí eu tenho um plano, uma visão mais macro, né, do meu projeto. Ah, quer dizer que é detalhadinho? Não, ainda não. Por quê? Porque pode mudar, né? Pô, pode acontecer alguma coisa, eu preciso antecipar esse lançamento. Vou ter que cortar alguma coisa. Pô, sei lá, acabou a grana, cara, vou ter que antecipar também, vou ter que fazer uma coisa diferente. Então, você tem um plano aí, uma visão mais alto nível, né? E aí, a partir dela que você vai começar a decompor as coisas. E aí, importante o que também? A gente comentou aí, perguntou aí, priorizar, né? Pô, como é que eu vou priorizar as coisas? Pô, eu tenho que entender o que tem valor para mim. Às vezes eu listo um monte de coisa. Pô, eu listo lá, um monte de atividade. Mas dentro dessas atividades, tem coisa que tem muito valor, tem coisa que tem pouco valor. Tem coisa que tem muito esforço, tem coisa que tem pouco esforço. Então, quer dizer o quê? Cara, eu vou olhar para esse quadrante e vou pegar aquilo que tem muito valor e pouco esforço, não é baixo esforço, quer dizer o quê? Que é aquilo que eu vou fazer primeiro, porque vai me trazer um retorno muito maior. Tá? Então, eu vou priorizar ele primeiro. Pô, e depois, fiz tudo aquilo que era alto valor e baixo esforço. Pô, agora começou a chegar nas coisas complicadas, não é? Então, vamos pegar e vamos fazer em segundo. Ele tem muito valor, mas é um pouco mais difícil. Vamos fazer em segundo. Pô, tem uma coisa que não tem tanto valor, mas é facinho de fazer. Vale a pena fazer? Vamos fazer. E tem aquela coisa que, pô, cara, perfumaria, não tem valor nenhum e é difícil pra caralho de fazer. Cara, vamos evitar. Nem vamos botar isso pra gente fazer, vamos ignorar e vamos evitar esse tipo de trabalho. Tá? Então, você prioriza, né? Existe um monte de forma de priorizar, de forma mais fácil, de forma mais difícil, mas eu gosto muito dessa, por quê? Porque essa que traz visual, você vai colocando aqui seus post-its, você põe na parede, você põe no Trello, você põe numa ferramenta, faz no Excel, que se for, e você vai montando isso aí, colocando lá as suas atividades, as suas demandas, tá? E aí a gente fecha a parte teórica, foi quase uma hora aí de teoria, tentei compilar para vocês, né, o que eu dou numa aula de MBA aí em 16 horas, eu tentei trazer aqui em 1 hora para vocês, para tentar ser prático. E agora vamos para a ferramenta para a gente poder mostrar para vocês como que eu faço, tá? Como que eu faço nas empresas, como que eu trabalho. É uma visão simples? É uma visão simples para começar hoje, não é? Nas empresas que eu trabalho, pô, eu falei que estou no projeto global, três línguas diferentes, tem muito mais complexidade, tem muito mais coisa envolvida, né? Tem muito mais controles e outras coisas, mas a gente consegue começar hoje fazendo de uma forma pequena, tá? Então, vou trazer para vocês aqui essa visão, o que eu fiz. Preparei aqui um Trello para poder exemplificar para vocês aqui. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo o Trello aí? Dá um ok para mim. Beleza. Então, o que eu fiz? Montei um Trello, falei assim, vou montar um Trello para a galera, mas esse Trello aqui, ele é diferente, tá? Ele não é aquele Trello normal que a gente vai lá e põe as colunas para fazendo e pronto. Eu montei o Trello baseado no processo que eu mostrei para vocês, no processo do Scrum. Então, eu criei uma coluna de backlog, quer dizer o quê? Se eu sou o PO, eu vou começar a colocar minhas coisas lá. Eu comecei a colocar um monte de atividades ali. Coloquei ali vinheta, o vídeo, o roteiro do vídeo, edição do vídeo,
fazer o upload, fazer SEO do vídeo, botei criativo, botei copy, botei criar post de Instagram, coloquei anúncio, roteiro da aula 1, da aula 2. Então, tem tudo aí, todas as atividades que a gente tem que fazer. Né? Por quê? Para poder listar mesmo, para não perder. Então, eu sei que tem todas essas atividades. Criei também a coluna de backlog da Sprint, que é o quê? Tudo que eu tiver, que eu defini naquela reunião da segunda-feira de manhã, no planejamento, falei assim, galera, o que nós vamos fazer essa semana? Pô, nós vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, eu trago, né, para esse backlog da Sprint, eu trago todas as atividades que a gente vai fazer essa semana. Pô, atividades de trabalho dessa semana para todo mundo que estiver no projeto. Né? Vocês viram que eu coloquei aqui as etiquetas, né? Eu categorizei. Pô, categorizei aqui, ó, em etiquetas. Etiqueta para diferenciar o que é vídeo, o que é gestão. Tem trabalho de gestão que tem que ser feito. Etiqueta para ads, etiqueta para copy, etiqueta para design, etiqueta para Instagram, etiqueta para o blog, etiqueta para aula. Então, você categoriza as suas atividades, né, baseado nas etiquetas também. Você consegue organizar isso aí. E aí, eu criei uma coluna de executando. Estou executando, estou ali. Agora estou fazendo a live, então estou executando a live. Né? Eu preparei o roteiro, né, do meu vídeo, estou preparando. Estou solicitando o domínio, né, do meu site, estou criando um novo domínio. Preciso agora configurar meu WordPress para essa página aí que eu estou montando, para esse site que eu estou montando. Pô, o design precisa criar as imagens aí para poder montar a minha landing page. Então, organizei ali algumas atividades que a gente tem que fazer. Pô, vamos pensar que estamos no meio da semana, né? Comecei a semana, defini nesse backlog da Sprint tudo que eu ia fazer na semana, comecei a executar. Terça-feira, faço uma reunião diária, junto meu time aqui, 15 minutinhos, né? Olho para esse quadro e falo assim, e aí? Pô, tá meu nome aqui. E aí, Gabriel, como é que tá indo aí? Pô, tô andando com o roteiro, tô fazendo, tô terminando já, acho que amanhã eu já termino. Pô, designer, como é que estão as imagens aí? Pô, tô fazendo, acho que eu vou fazer 3, 4 imagens, ou vou fazer uma imagem só e vou trabalhar nela, vou fazer aqui a minha paleta de cores, não sei. Vou fazer alguma coisa, tô fazendo isso aqui. Ah, quando é que você termina? Pô, termino, cara, só depois de amanhã. Ou não, tô termino hoje. Né? Então, eu vou acompanhando isso. Aí, pô, sei lá, o domínio. Né? Solicitei o domínio lá na HostGator. Domínio, às vezes, demora 24 horas para entrar no ar. Pô, e aí, Gabriel, como é que tá o domínio? Pô, já paguei, já solicitei lá. Agora tem que esperar o HostGator retornar aí. Pô, amanhã a gente verifica. Quarta-feira, reunião diária. E aí, o domínio liberou? Não, cara, deu problema lá no cartão de crédito, vamos ter que rever. O cara, precisa passar outro cartão de crédito. Pô, já vem aqui o gestor e já passa o cartão e já libera esse problema. Melhor do que, cara, descobrir lá no final da semana que deu pau. Então, a gente já vai acompanhando essas atividades ao longo desse processo, ao longo do dia a dia. Então, você já tem um tracking, você já tem um acompanhamento ao longo do dia a dia. E aí, a validação. Pô, terminei aqui, preciso validar. Né? Pô, você tem uma agência e teu cliente está disponível uma vez por semana para fazer acompanhamento. Ele não está ali todo dia. Né? Legal, pergunta. 15 minutos diários seria para tratar da sincronização. Né? É o quê? É o time se conversar. Por exemplo, assim, ô editor, estou terminando o vídeo aqui, cara, já fica esperto aí que você já pode começar a gravar começar a editar daqui a pouco. Já vou subir. Ô design, como é que tá a imagem aí que eu vou precisar dela para botar aqui no site? Essa sincronização. Pô, preciso conversar melhor de trabalho aí com, sei lá, com o gestor ou com o editor. Ô, editor, tem umas ideias aqui, preciso conversar contigo. Já alinha com o cara, né? E conversa depois, já trata isso depois. Por quê? Você libera o resto do time para trabalhar. Pô, design não tem nada a ver com o que eu quero falar com o cara de edição. Volta para trabalhar, passou os 15 minutinhos, o cara foca no trabalho dele e aí eu converso com o editor. Então, esses 15 minutos é para sincronizar, olhando para essa visão, olhando para esse quadro aqui. Então, aí você alinha todo mundo e está todo mundo olhando para a mesma coisa. Lembra que eu falei do alinhamento? Alinhamento, todo mundo olhando para a mesma coisa. Não é o cara que, tipo, pô, o cara está fazendo um negócio, sei lá, que é lá para o fim do lançamento. Não, cara, vamos fazer um negócio que é prioridade. É importante todos estarem? Sim. Pô, 15 minutos do dia, né? Você marca ali todo dia, sei lá, pô, 11 horas da manhã, ou sei lá, 5 horas da tarde.
Cara, todo dia 15 minutinhos ali, todo mundo conecta, né? O Scrum Master, o gestor abre o Trello aqui, compartilha, e aí começa a discutir 15 minutinhos rapidinho, alinhou, cada um volta para trabalhar. E aí libera. Então você tem o quê? Você tem esse acompanhamento diário com as pessoas do trabalho, né? E aí, pô, chegou aqui na etapa de validação. Cara, consigo já validar? Né? Consigo botar e já testar? Ou consigo chamar o cliente e validar? Ou eu mesmo posso validar, né? Chama o PO aqui, chama o CO, já valida aqui, fechou, validou. Ah, não, pô, eu dependo do cliente, pô, combinei com o cliente, então é uma reunião por semana, ele vem aqui e valida, né, o que a gente precisa. Pô, então vai acumulando aqui, ó, né, nessa coluna aqui, pô, acumulou aqui, chegou o cliente, né, conectou com o cliente aqui, e apresenta para ele, fala, ó, o logo é esse aqui, gostou das cores, tá do jeito que você queria, né, os botões são essa é a página, tá ok, não tá? Não, cara, muda isso aqui, cara, não gostei muito dessa cor, pô, essa palavra aqui acho que não foi muito boa, tal, e aí a gente vai ajustando e vamos validando. Pô, precisa fazer uma coisa, uma mudança. Cara, vai lá e já faz os ajustes, já está validando e adaptando. Gabriel, se já tem uma agência maior, executo como squads divididos para tocar cada expert. É indicada a reunião diária com cada squad. É a reunião diária dentro de cada squad, tá? Então, por exemplo, você tem uma squad aí com 5 pessoas que atendem um expert, essa squad tem que fazer essa reunião diária entre eles para eles se sincronizarem e estarem trabalhando em conjunto, tá? Pô, preciso às vezes ter um alinhamento entre squads? Às vezes é legal. Por quê? Para você também não ter cada squad reinventando a roda, né? Então você pega, às vezes, cara, pô, tem um gestor de projetos que acompanha cada squad. Ou tenho, sei lá, você pega um representante, você pega um Scrum Master, né, que está fazendo esse papel de cada squad e alinha com eles, né, uma vez por semana. Eu falei, como é que estão os seus squads? Né, você está fazendo o quê? Pô, eu descobri que fazer isso aqui me traz muito resultado. Pô, esse tipo de interação sei lá, no Instagram tá me dando muito resultado. E aí uma squad já troca a experiência com a outra e pode levar para lá e fala assim, ô galera, aquela squad lá tá fazendo essa interação nova no Instagram que tá dando muito engajamento. Pô, vamos tentar aqui também, vamos fazer. Por quê? Porque você já começa a trocar experiência. Né? A gente está falando de conhecimento. Vai fazer essa galera se conhecer, aprender junto também. Né? E aí você vai evoluindo. Isso, quem que vai se beneficiar? Seu time vai se beneficiar, as pessoas vão aprender melhor, vão aprender mais coisa. O teu expert vai se beneficiar, ele vai ter mais coisas aí que outros estão fazendo. Sua agência vai se beneficiar, então todo mundo vai ganhar com essa experiência, com esse conhecimento, beleza? E aí a gente chega lá no final. Pô, validei, cheguei na sexta-feira, validei com o meu cliente, pô, show de bola. Terminei aqui o design, arrasto o design para cá, terminei os botões. O cliente aprovou o botão, aprovou as imagens, beleza. Então, fechei a minha semana de trabalho. Pô, minha configuração do WordPress ainda fodeu, não terminei. Cara, deixa aqui ainda, vamos validar e vamos terminar. Né? Então, a gente vai acompanhando. Pô, apresentei, coletei feedback, adaptei. Né? Pô, se eu já tiver coisa no mercado, já tiver coisa já disponível para o meu cliente final ou para a minha persona, pô, já testei coisa, já testei resultado de anúncio, já tenho resultado de tráfego, já tenho resultado de engajamento, traz para cá e avalia também. Pô, a gente atingiu aqui tantas pessoas, a gente fez tantas coisas, a gente conseguiu fazer tantas vendas, já traz para essa reunião também, já alinha todo mundo. Né? É uma reunião importante para isso, inclusive alinhar com o teu cliente também. Tá? Então, você faz esse tipo de trabalho. Beleza, terminou a revisão, aí você vai para a reunião de retrospectiva, que é o quê? A tua reunião de melhoria. Junta o teu time, fala, galera, o que deu errado nessa semana? Cara, deu errado, pô, sei lá, não consegui botar no ar, deu errado aquela ação que a gente fez lá, não foi boa, pô, o vídeo que a gente tentou gravar aqui não ficou legal, cara, a edição aqui não tá saindo boa, pô, tô precisando de uma outra ferramenta, tô precisando pagar o Canva porque eu preciso de mais recursos, pô, eu preciso de tal coisa, cara, tô sobrecarregado, preciso de mais gente para me ajudar, né? E aí você
nessa reunião agora de retrospectiva, você faz o quê? Beleza, vamos fazer ações aqui. Cara, você precisa de alguém para te ajudar? Pô, eu vou te ajudar então, vou editar vídeo também, vou te ajudar com copy, vou chamar mais um freela aqui para te ajudar com design, vou fazer isso. Então, vamos se organizar. Pô, o que você precisa? Não, eu preciso aqui reorganizar. Pô, eu preciso de tal coisa. E aí, definir os planos de ações, né? E melhorar. Pô, próxima semana não vamos cometer os mesmos erros que já cometemos essa semana. Né? Vamos cometer outros erros, vamos aprender com os erros. Aí, então, a gente fala de adaptar, inspecionar e adaptar. Então, vamos melhorar. E aí, a cada semana, você vai melhorando, melhorando, melhorando. No final do teu projeto, cara, no final do teu lançamento, você já evoluiu. E aí, no teu próximo lançamento, você não vai ter os mesmos erros que você já teve. Por quê? Porque você já aprendeu. A não ser se você mudar as pessoas. Pô, mudei todo mundo no meu projeto. Né? Mudei todo mundo. Cara, os caras vão aprender de novo. Né? Agora eu monto um time, pô, time performando, time foda. Né? Vou jogar o campeonato inteiro com esse time. Cara, o time já aprendeu, não vai errar de novo. E vai evoluindo. Daqui a pouco você tem um time de alta performance. O teu design já sabe como você pensa, o teu editor já sabe como você pensa, você já sabe como gravar vídeo melhor, né? O teu expert já sabe como gravar vídeo melhor, como engajar melhor teu público. Então, você vai evoluindo e aí você vai tendo essa melhoria do teu trabalho. E aí, você vai, né, toda semana. Pô, acabou a primeira semana, você fez isso, segunda semana, né? Vamos lá, planejamento de novo. Cara, tô aqui, pô, preciso fazer isso agora, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Planeja de novo e executa. Reunião diária, chega no final, valida, melhora e tira o curto de novo. Então, você vai tendo pequenos projetos, né? Pequenos projetos semanais e vai acompanhando e vai validando. Como o time é de uma semana, toda semana tem que criar um Trello desse, os cartões vão acumulando quando são incluídas novas atividades. O Trello é um só, né? O teu processo, esse é o teu processo. Simples, mas é o teu processo. E aí você vai criando novos cards. Por exemplo, que, pô, surgiu uma coisa nova, validei aqui, pô, descobri uma coisa nova. Você vem aqui, cara, eu tenho que criar um novo vídeo 4, né? Gravar vídeo. Aí você cria aqui, você vem aqui, etiqueta ele, vídeo. Pô, cara, esse vídeo aqui tá falando, sei lá, tá falando de alguma notícia que bombou aí, eu tenho que falar desse vídeo aqui no YouTube hoje, cara. Que a hashtag tá bombando lá, eu tenho que falar. Cara, bota aqui, ó, aqui em cima, fala, galera, saiu um negócio, precisamos fazer esse vídeo aqui. Bota ele para cima, prioriza ele. Pô, tem que esperar outra semana? Não, cara, bota ele aqui, ó, bota ele aqui, galera, vamos focar nesse cara aqui. Por quê? Se adapta, cara. É a realidade do mercado. Saiu uma notícia nova, saiu uma coisa nova, já faz a mudança. E aí você vai adicionando cartões. Pô, surgiu um negócio novo que eu pensei aqui que eu posso fazer semana que vem. Cara, bota aqui, ó, nova página ou novo post do blog. Coloca aqui, deixa ali, né? Coloca a tua etiqueta aqui, ó, blog, e deixa ali, cara, tá ali. Eu sei o que tem que fazer. Pô, eu consigo botar imagem, eu consigo botar algumas coisas aqui. Né? Eu consigo criar um checklist. Pô, sei lá, quero fazer, vamos criar um checklist aqui. Cara, nesse post aqui do blog eu tenho que falar, sei lá, eu tenho que falar de comida, né? E aí eu quero falar de comida, mas eu tenho que fazer um link com o produto, né? Eu tenho que fazer um CTA, pô, eu tenho que botar uma imagem aqui legal. E aí eu faço um checklist dentro desse cartão aqui, eu vou acompanhando. Pô, o tema é esse, já pesquisei, eu já sei o que vou falar. Pô, já sei qual é o meu link do produto que eu tenho que divulgar. Pô, já botei ali no meu post, já fiz o que eu estava planejando, eu já criei um CTA, né? E já tenho a imagem também. Pô, então já fechei aqui, ó, meu checklist para eu saber o que eu preciso fazer nesse cara específico aqui. Eu vou acompanhando, né? Pô, fechei esse cara aqui, valido ele, boto lá em Done, terminei mais uma atividade, né? Validei aqui, ó, e aí eu consigo saber. Pô, eu consigo interagir aqui, tô com dúvida, né? Pô, não sei como fazer tal coisa. Põe aqui, né? Para que serve isso? Pô, você faz uma descrição, faz um comentário, né? Você vai testando aqui, ó, vai adicionando. Por quê? Isso vai te lembrar na hora de fazer a reunião diária com o teu time. Pô, time, tô com uma dúvida aqui, como é que faz isso aqui? Né? Como é que a gente encaminha? E aí você tem tudo isso acompanhando aqui, tudo isso registrado. Deixa eu ver aqui.
Se precisar realizar a atividade novamente na próxima semana, posso voltar o card para a coluna backlog da sprint de novo? Se você já tiver começado, né, por exemplo, aqui, estou no roteiro, passei a semana inteira e não fiz o roteiro. Tá aqui. Cara, deixa ele aqui. Tá parado. Né? Deixa ele parado aí. Não preciso voltar ele. Por quê? Porque eu sei que ele é a minha prioridade. Né? Tudo aquilo que está aqui no meio significa o quê? Que ele é mais prioritário do que está aqui. Por quê? Porque ele já entrou. Se ele entrou, ele estava aqui em cima antes. Né? Então ele já entrou. Então ele é prioridade. Né? Pô, perdi a prioridade, cara, não preciso mais fazer. Cara, não quero mais fazer isso aqui. Então vem aqui, ó, arquivar, exclui o cara. Não vou mais fazer. Então arranca fora. Né? Ou então, cara, puxei aqui errado, mas na verdade eu não vou fazer ele. Opa, então puxa para trás e aí joga lá para trás e faz outra hora. Né? Então você faz isso em outro momento. Então, o ideal é o quê? Não ficar voltando card, principalmente se você já começou a fazer, que é o que a gente chama de desperdício. Pô, comecei um trabalho, vou parar na metade para fazer outra coisa? Não, cara, ou comecei e termino, né? Ou comecei e jogo fora. Né? Se eu comecei um negócio, eu vou até o fim. Pô, não faz mais sentido. Cara, para e joga fora. Então, você deixa de perder tempo. Tá? Então, essa é a ideia. Aí, agora eu quero mostrar para vocês, né? Passei o processo. Quais são as métricas? Lembra lá atrás que eu falei? Botei um plugin aqui no Trello. Né? Botei um plugin que chama Nave Kanban. Pô, tem aqui, ó. Qual que é o meu tempo de ciclo, né? Lá eu falei lead time, mas ele conta como cycle time. Cara, quanto tempo eu demoro cada cartão? Pô, 85% das minhas atividades está demorando um dia. Então quer dizer o quê? Né? Se eu entro uma atividade agora para fazer, vai demorar um dia. Pô, posso errar? Posso. É estatística. 85% das vezes vai acontecer de demorar um dia dentro do meu histórico. Né? Teu histórico pode variar. Então, por isso que é importante avaliar a métrica. Todo dia eu estou olhando para as métricas para saber, meu histórico está aumentando ou está diminuindo? Estou indo mais rápido ou mais devagar? Isso aqui é o teu cockpit, é o teu velocímetro do carro. Pô, você sabe aqui, ó, quantos itens estão em trabalho ao mesmo tempo? Pô, tenho 13 itens, ele reflete esses caras aqui, ó, 13 itens aqui em andamento ao mesmo tempo. Pô, qual que é as minhas métricas aqui do meu processo? Qual que é o meu diagrama de fluxo? Né? Como é que eu consigo saber qual que é o meu histograma? Né? Quantas atividades eu demoro, eu tenho em cada período de tempo? Tá? Então, eu tenho aqui aging, né? Idade dos itens. Por exemplo, o cara entrou e parou. Pô, ele tá ali ficando mais velho, vai ficando mais velho. Pô, 5 dias, 10 dias, caralho, velho, por que esse cara não anda? Não é? Tá parado. Por que ele tá parado? Pô, quebrou a máquina do cara que faz edição de vídeo, velho. Quebrou o celular do cara. Pô, tá parado por quê, velho? Vamos resolver esse problema. Né? Então, você consegue identificar, pela idade das coisas que estão ali dentro do teu fluxo de trabalho, você consegue identificar os problemas que estão acontecendo. Você vai na raiz do problema. Você sabe onde é que está acontecendo. Deixa eu ler a pergunta aqui. Para atividades que são recorrentes toda semana, ou seja, são feitas diariamente, semanalmente, como, por exemplo, atividades operacionais, esse processo é útil também? Também. Por exemplo, eu tenho todo dia que fazer um relatório. Sei lá. Cara, consome tempo teu. Você vai colocar ali também. Pô, se um dia você estiver doente e não conseguir fazer, o relatório está lá, precisa ser feito. Quem é que vai fazer? Você está falando de um time, certo? Por exemplo, pensa num time de futebol, o goleiro foi expulso. Tem que botar outro goleiro no lugar. Alguém tem que fazer esse trabalho. Não é? Um atacante foi expulso. Cara, tem que botar outro cara no lugar. Então, você vai trabalhando com isso. Não é? Pô, é uma atividadezinha de 5 minutos, velho. Cara, aí não vale a pena mesmo. Não tem por que colocar. Mas eu vou colocar ali atividades que são do teu trabalho, são rotineiras, são cotidianas, você coloca ali. Por quê? Você precisa mensurar. Né? E aí você vai criar esse fluxo para entender as suas atividades. Por quê? Se você estiver fazendo outras coisas, eu tenho essa atividade, mas eu tenho 500 mil outras coisas para fazer. Cara, eu vou mapear, por quê? Porque pode ser que eu deixe de fazer essa atividade por causa das outras coisas. E aí eu começo a ter bloqueios, eu começo a ter meu fluxo travado. E aí é onde a gente precisa desafogar, a gente precisa liberar esse fluxo e conseguir dar visibilidade. Beleza?
Uma água aqui. Vamos lá. E aí, a gente entra dentro dessas métricas, por exemplo. Ó, vocês veem que aqui, ó, tem o processo, tá vendo? Esse azul aqui, deixa eu pegar aqui. Esse azul aqui é o pronto, né? Eu tenho o nosso pronto ali, né? Nessas colunas, ó. Cada cor representa uma coluna dessa aqui. Aí quer dizer o quê? Que vai crescendo, ó. Quer dizer que eu estou entregando, né? De ontem para hoje, ó, eu entreguei coisas. Até ontem eu tinha entregado aí, sei lá, 5 itens. Hoje eu já entreguei 15. Então eu já tenho ali uma quantidade de itens de ontem para hoje. Eu consigo ver a evolução de entrega, né? Eu consigo ver qual que é a minha taxa, ó. Eu consigo entregar 3,75 itens por dia, atividades por dia. Então eu tenho cadência, eu tenho vazão. Eu sei que meu time está trabalhando, eu sei que a gente está entregando, eu sei que a gente está evoluindo. Pô, e aí eu olho aqui em cima, esse azul claro aqui é a quantidade de coisas que está aumentando para a gente fazer. Então percebe que aqui, ó, a quantidade de coisas que eu entrego é menor do que a quantidade de coisas que aparecem para fazer. Pô, sinal que eu não estou dando conta de tudo que chega. O que eu tenho que fazer? Cara, contratar mais gente ou reduzir meu escopo. Eu tenho que priorizar melhor. Vou ter que cortar coisa. Cara, faz sentido eu gravar 50 vídeos? Vou gravar 20. Né? Por quê? Aquilo que traz mais valor primeiro. Aquilo que vai trazer mais resultado. Então, eu começo a olhar para isso. Cara, está crescendo muito aqui. Eu preciso, né, melhorar a minha produtividade. Deve ter, deixa eu ver, se puder repetir cada hora e minuto de cada reunião. Não entendi essa pergunta aqui. Repetir cada hora e minuto de cada reunião. Dá explicar um pouquinho melhor aí? Essa outra pergunta aqui. Deve ter uma comunicação do Scrum via WhatsApp, ou seja, com todos em grupo? Sim, pô, comunicação, Slack, WhatsApp. Escolhe uma ferramenta, não fica pingando em todo lugar, né? Não fica criando 1000 ferramentas. Pô, escolhe uma. Galera, vamos usar o WhatsApp. Ou, galera, vamos usar o Slack para trabalho. Né? O Slack, inclusive, conecta com o Trello também. Pô, movimentei um card, o Slack tem um bot que manda uma mensagem. Então, define uma ferramenta. Claro, você vai fazer reunião diária, né? Você vai acompanhar, mas, pô, surgiu um problemão no meio do dia, velho. Não posso esperar amanhã. Manda lá no chat. Galera, tô com esse problema aqui, precisamos resolver. Precisamos fazer tal coisa. Ferramenta de comunicação constante. Pô, também não pode ser assim, toda hora. Pô, meia-noite, né? A galera já tá lá cansada, trabalhou pra caralho o dia inteiro, meia-noite manda mensagem, ó, tem que fazer isso aqui. Cara, você vai desmotivar teu time, o cara vai trabalhar com você um projeto só, ou antes ele vai ficar bom, ele vai sair fora. Então, trabalha, entende teu time, vê como é que é a cadência desse teu time. Pô, véspera de lançamento, o cara vai trabalhar pra caralho, mas dia a dia normal, vamos tranquilo e vamos acompanhando, vamos ser sustentável, vamos, né, no dia a dia. Por quê? Porque daí a gente consegue acompanhar, a gente consegue ter previsão do nosso projeto, tá? Ó, tem uns exemplos aí, a Asana, Master Task, tem um monte de ferramenta gratuita, cara, que dá para usar. E aí com a pandemia tem um monte que a Microsoft liberou o Teams também de graça, tem um monte de ferramenta aí que dá para usar, tá? As reuniões fazemos 15 minutos diários, eu anotei, o restante não. Das outras reuniões, aí eu acho bom você assistir depois da gravação, viu? Tem a reunião planejamento, reunião diária, reunião de review, reunião de retrospectiva. Vamos lá, reunião de planejamento. Uma semana de trabalho, 1 hora, 2 no máximo. Você não precisa passar horas planejando. 1, 2 horas é o suficiente. Planeja, tiro curto, cara. Plano para 1 semana. Reunião diária, 15 minutos. É comum, fica meia hora, 1 hora. Cara, corta, 15 minutos. Né? Resolveu, sincronizou, cada um volta para trabalhar. Produtividade, cada um volta para trabalhar. Reunião de review, 1 hora também. Review com o teu cliente, review entre o time, review com o CEO, quem precisar. Né? Teus pontos focais aí, teus stakeholders, né? Os teus key users. Você faz uma reunião de 1 hora aí para revisar aquele trabalho que foi feito durante essa semana. E reunião de retrospectiva, 1 hora também, para você discutir sobre como melhorar para a próxima semana aquilo que deu problema. Né? Pô, nosso tempo está muito grande, galera. Estamos demorando 5 dias para fazer um negócio. Precisamos fazer mais rápido. Leva isso para a reunião e discute como é que a gente faz isso mais rápido.
para que a gente encurte esse tempo? Discute lá, né? E você resolve esse problema. E aí, na semana que vem, você vai trabalhar para encurtar esse tempo, para fazer ações concretas. Então, a gente tem esse gráfico, principal gráfico, lembra que eu comentei com vocês? Visão horizontal, você consegue saber lead time, né? Ó, tá vendo aqui? Um dia é o tempo. Essa atividade demorou um dia para ir, né? Sair do backlog e ir até pronto. A gente teve aqui um throughput, né? Uma taxa de vazão de 3,75 atividades por dia. A gente tem um WIP, né? Que é o Work in Progress, quantidade de trabalho em paralelo. Tem aqui, ó, 10 itens em paralelo. Pô, se eu botar 50, a galera vai ficar louca, cara. Não vai conseguir focar. Bota 10, bota 5, vai em paralelo. Terminou 5, puxa mais 5. Vai aos poucos, vai evoluindo. Pô, eu medi aqui, consigo fazer 10. Consigo fazer 15 ao mesmo tempo. Meu time consegue fazer 15 ao mesmo tempo. Cara, foca em 15. Não deixa aumentar muito, não. Porque quanto mais você tem, menos fluxo você tem. Você entrega menos coisa. Porque você estende o teu trabalho, tá? E aí tem outros gráficos aqui nessa ferramenta também. Pô, aqui eu consigo ver essas atividades aqui demoraram um dia. Essa aqui, ó, eu entreguei no dia 10. Essa aqui eu entreguei no dia 12, demorou um dia também. Pô, entreguei no dia 12, essa aqui demorou 2 dias. Então, você percebe que tem atividade que demora 1, tem atividade que demora 2. E aí eu consigo fazer um trabalho, um estudo em cima disso. Falar, cara, atividade que demora 2 é atividade de copy, que é mais difícil. A atividade que demora 1 é atividade de, sei lá, gravar story. Pô, isso é mais rápido, né? Um exemplo. Então, é mais rápido. Então, eu consigo ver a variação entre esse tipo de atividade. Pô, tem atividade que demora um dia, tem atividade que demora 10. Cara, tem alguma coisa errada. Vamos quebrar essa atividade de 10 dias em pequenas atividades. Para quê? Para acompanhar. A gente ter tracking, para conseguir fazer gestão melhor do projeto. Porque quanto maior a atividade, mais difícil é saber se você vai conseguir entregar aquilo no tempo ou não. Aí eu tenho um outro gráfico aqui, para a gente poder fechar, já passamos 1h20 aí, é uma previsibilidade. Posso disponibilizar o Trello ali, eu deixei ele público, tá? Qual sistema de comunicação entre o time você usa? Cara, eu uso o Google Chats num projeto, eu uso Teams no outro, já usei Slack também, eu uso vários, mas aí são ferramentas mais corporativas, né? Pô, não quero investir grana nisso aí. Cara, mete no WhatsApp mesmo e boa. Onde você acredita que as pessoas mais erram em fazer um bom planejamento? Cara, as pessoas erram no planejamento quando querem pensar muito no todo, né? Pô, lá na frente eu tenho que fazer tal coisa. Cara, pensa em pequenos ciclos. Pensa pequeno. Você tem uma visão do todo. Pô, vou fazer um lançamento daqui 2 meses. Mas pensa pequeno. Cara, para essa semana, o que eu vou fazer nessa semana? Cara, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Para a próxima semana, isso, isso, isso. Para a próxima semana, isso, isso, isso. Por quê? Você vai aos poucos, você vai crescendo, evoluindo. Né? Porque se você pensa no todo, você... Cara, tem muita coisa, não vou dar conta. Vai aos pouquinhos e vai vendo, você vai vendo se você vai acompanhar. Beleza? Valeu, Raul. E aí aqui tem uma ferramenta muito importante. Por quê? Eu faço previsibilidade. Né? Vamos pensar aqui, ó. Dentro dessa capacidade que eu tenho. E aí essa ferramenta eu tenho aqui, ó. Pô, eu tenho 23 atividades para fazer ainda no meu backlog. Né? Então quer dizer o quê? Que eu tenho 23 coisas para fazer. Quando é que vai ficar pronto? Quando é que eu vou terminar isso aqui? Teu cliente pergunta para você, né? Quando é que você vai terminar essas atividades? Você vai fazer o quê? Você vai vir nessa ferramenta, vai mandar fazer e falar assim, cara, eu te dou aí vai depender do que você quer combinar com o teu cliente, cara, 70% de certeza, né? 70% dessas atividades eu te entrego lá no dia 1º de dezembro. Por quê? Porque eu tenho histórico, eu sei, né, quanto que é a minha capacidade. Pô, 70% de chance de entregar lá no dia 1º. Pô, teu cliente fala assim, cara, 70% é muito pouco, eu quero 100%. Cara, 100% só a morte, né? Mas 99%, pô, 99% de certeza que eu te entrego lá no dia 13 de dezembro. Pode ter um problema? Pode. Acontece, problema acontece todo dia. Mas eu tenho 99% de certeza que, baseado no meu histórico, isso é estatística, tá? Não sei se alguém aqui já fez estatística. Isso é estatística, baseado no meu histórico de dados, quer dizer que a minha capacidade, eu tenho uma previsibilidade de entregar esses 23
cards no dia 3 de dezembro. Pô, surgiu um card novo. Cara, tem que revisar, tem que rever. Né? Por quê? Porque eu fiz isso agora. É igual a previsão do tempo, né? Previsão do tempo faz a previsão aí para uma semana. Pode mudar? Pode. Faz parte do jogo. Tudo muda. Então, você tem que estar constantemente revisando. Tem que estar olhando métrica diariamente. Igual a gente faz com tráfego, igual a gente faz com engajamento. A gente olha métrica toda hora. E aí a gente tem essa visão de quando que eu vou entregar, ou tem uma visão de baseado no meu período, né? Então, assim, ó, pô, eu tenho mais 2 semanas aqui de trabalho. Cara, qual a chance de eu entregar isso em 2 semanas? Cara, a chance de eu entregar isso, se eu tiver 10 atividades, 98%, se eu tiver 25 atividades, 50% de entregar em 2 semanas. Cara, muito pouco. Vou precisar de mais tempo. Vou precisar de 4 semanas, vou precisar de 5 semanas. Qual o tempo que eu tenho baseado no meu histórico? Então, a gente tem essa visão. Pô, gostei, legal, mas ainda gosto daquela visão de projeto lá atrás. Tem outro plugin aqui. Cara, a gente consegue fazer um Gantt chart para quem conhece gestão de projetos tradicional. A gente consegue fazer aqui, ó, tem outro plugin que a gente habilita. Ele lista todos os cartões aqui, ó. E aí a gente consegue fazer, cara, não consigo gravar se eu não fizer roteiro. Não consigo editar se eu não tiver vídeo. Então, eu tenho uma ordem que eu tenho que fazer. E aí eu organizo, eu crio a ordem das minhas atividades. Eu consigo botar data de entrega de cada atividade, eu consigo acompanhar. E aí eu vou fazendo esse acompanhamento ao longo do tempo. Pô, se eu botar aqui, eu tenho uma previsão que eu vou entregar aí no final da semana. E eu olho para as métricas, confirmo essa previsão. Cara, é isso mesmo. Pô, vou entregar no final da semana. Pode dar problema? Pode. Gestão de projetos é isso aí. Mas você sempre vai ter baseado em dados. Melhor do que baseado em achismo, né? Baseado em, tipo, pô, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Eu acho que vai ser assim. Cara, a gente sai do achismo e vai para dados, vai para métrica. Baseado em capacidade, baseado em produtividade, em trabalho que a gente tem no nosso time. É isso aí, galera. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou compartilhar essa visão aqui do Trello com vocês. Eu vou passar aí para o Gabriel, ele vai compartilhar esse link aí com vocês, tá? Para vocês poderem ver. Pô, quero copiar, quero fazer alguma coisa. Copiem, só vou pedir para vocês não zoem meu board, tá? Não mexe muito nele. Copia, cria um board para você, bota lá. Pô, tô com dúvida, quero tirar alguma dúvida. Vamos abrir um tempinho aí para perguntas. Quem quiser perguntar, pode perguntar. E, pô, quero saber mais. Me adiciona lá no Instagram. Converse comigo, a gente combina. Pô, quero uma mentoria, quero acompanhar aqui. Cara, tamo junto. Manda aí e a gente conversa, beleza? Valeu, galera. Obrigado aí pela atenção. Obrigado pela participação de vocês. Legal pra caralho. Muito obrigado, viu? Valeu. Querem perguntas aí? Ô, Gabriel, posso perguntar aí? É Felipe que está falando? Manda, Felipe. Tudo bom, irmão? Antes de mais nada aí, quero te agradecer, tá muito top. Agregou pra caramba, valeu demais. É o Valeu, seguinte, obrigado. eu até perguntei mais cedo sobre a questão das tarefas que são recorrentes, né? Aquelas que são feitas aí todo dia, por exemplo, tarefas operacionais. Essa tarefa, então, ela jamais vai sair ali da coluna executando, porque ela vai ser recorrente, ou a gente tem que ficar sempre rodando com esse card? Como que funciona essa questão? Depende do tipo da tarefa. Por exemplo, é uma tarefa de 5 minutos. Cara, faço isso 5 minutos. Não faz sentido colocar ali. Agora, pô, é uma tarefa que eu demoro 1 hora todo dia. Cara, é um card por dia. Vai botar assim, ó, tarefa, sei lá, um exemplo que eu dei, gerar relatório. Não é? Pô, tenho que gerar o relatório aqui e estudar isso aqui. Você vai botar uma tarefa por dia. Pô, relatório do dia 1, relatório do dia 2, relatório do dia 3. Por quê? Você vai acompanhar isso aí? Porque se você não tiver lá no final da semana o teu relatório do dia 1, 2, 3, 4 e 5, você falhou em um dia. Você já sabe que isso aconteceu. Pô, cara, coisa muito pequena não faz sentido. Né? Agora, coisa que vai demorar aí mais tempo, pô, eu preciso fazer, eu preciso acompanhar. É alguém do meu time que faz, eu preciso saber que ele fez, preciso ter certeza que ele vai lembrar de fazer.
bota no teu backlog e bota para fazer, tá? Tem que acompanhar, sim. E por quê? Porque, inclusive, isso conta na capacidade de trabalho do teu time. Né? Porque se você não contabilizar isso, é 1 hora a menos que você está perdido, você não sabe para onde foi. Beleza? Obrigado, valeu. Nada. O que mais, galera? Deixa eu ver se tem no chat aqui alguma coisa. Valeu, valeu. Gabriel, posso te fazer uma Oi. pergunta? Outra. Claro. Primeiro, Manda, manda. conhecimento compartilhado, sensacional, parabéns. E Valeu, segundo, obrigado. essa questão, a linha tênue do horário, por exemplo, eu tenho 2 horas de diferença com o meu time. E eles estão meio que no meu futuro. Como você consegue lidar? Tipo, qual que é o horário? Sei lá, tipo, como eu posso, para não transpor, né, a vida pessoal de cada um, questão de horário, por aí vai. Tá. Não sei se você lembra no começo da apresentação, eu falei que eu estou num projeto que é global, tem pessoas da América Latina, da Europa, do Brasil, então a gente tem os horários diferentes, né? Enquanto o cara da Europa está terminando o dia, o pessoal do México está começando. E a gente tem o que a gente chama de Golden Hours, que é o quê? É a hora que todo mundo está online no mesmo tempo. Então, eu mapeio essa Golden Hours, que no meu caso é para pegar pessoal que está à tarde na Europa, pessoal que está de manhã, é entre as 9 da manhã daqui do Brasil e as 11. 11, meio-dia, aí eu tenho essa janela, né, esse Golden Hours. Então, todas as reuniões que eu tenho que precisam do time, eu marco nessa janela de tempo. E aí eu pego a galera que está no fim do dia e a galera que está começando também. E aí eu não tenho esse tipo de problema. Por isso que é importante deixar agendado, tá? 10 minutos atrasado. Ah, beleza, beleza. Então é importante deixar agendado. Por exemplo, você bota uma recorrência no teu calendário, vai falar, galera, pô, nossa Golden Hours aqui é das 9 às 11. Pô, nossa reunião de planejamento, então, na segunda-feira, é das 9 às 10. Nossa reunião diária, né, de terça a sexta, é das 9 às 15, 9 horas às 9h15. Então, você já está definido ali a tua janela, todo mundo sabe. Pô, deu aquela hora, conecta, tem um link lá, clicou, conectou, disciplina. É a única coisa que a gente pede para o time. Time, você pode trabalhar a hora que você quiser. Né? Pô, quero fazer aí, sei lá, quero trabalhar de madrugada. Mas é a disciplina de sincronização, aquela hora você tem que conectar. Beleza? Muito obrigado. De nada, de nada. O que mais, galera? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Coloquei meu Insta ali. Tô, manda aí, Cristiano. Deixa eu aparecer aqui só para... Boa noite, pessoal. Pô, Gabriel, sensacional, cara. Parabéns aí. Inclusive, eu tenho executado um Scrum meia boca, né? O teu aqui foi muito mais completo e tem dado um resultado muito massa aqui no business. Pô, legal, Parabéns. legal. A minha dúvida ali, eu realmente entrei depois também, né? A gravação vai ser disponibilizada? Será? Vai sim. Acho que quem pode dizer isso melhor aí é o Gabriel, tá acompanhando aí. Mas legal. eu acho que todos vão lá para o ambiente da plataforma. Ah, perfeito. Mas então a minha dúvida é a questão ali que tu falou que tem a review e também a de, afinal que é, desculpa, esqueci a palavra. Retrospectiva. Costuma ser tudo na quinta, na sexta, como é que é? Eu gosto de fazer sempre assim. Por exemplo, eu vou trabalhar com uma semana. Então, eu faço segunda-feira, eu planejo, né, planejo minha semana. Sexta-feira, na hora de encerrar minha semana de trabalho, eu reviso, apresento, já deixo agendado com o meu cliente semanal, reviso e já faço a retrospectiva, já faço a melhoria do meu processo. Por quê? Porque essa melhoria do processo vai servir como input para a próxima semana de planejamento. Então, aquilo que eu errei essa semana, eu já corrijo para não errar na próxima. Então, já planejo melhor. Então, eu faço no final. Ah, show de bola, show de bola. E aí na sexta tu também faz a sinergia ali dos 15 minutos. Exatamente. Só não faço na segunda-feira, né? Porque, pô, já estou com o time planejando. Na sexta-feira, posso fazer ou não? Pô,
por exemplo, né? Sexta-feira, minha reunião de apresentação, ela é com o cliente, ela é 5 horas da tarde, final do dia. Galera, 9 horas da manhã, vamos se reunir, fazer uma reunião diária para ver se está tudo certo, né? Vamos levar um negócio legal para o nosso cliente. Então, a gente faz uma reunião. Pô, reunião de apresentação com o cliente é de manhã. Galera, pô, de manhã não faz sentido a gente fazer uma reunião e já fazer a revisão. Pô, caiu na revisão direto. Então, vai muito do teu contexto, tá? Mas é importante que no meio aconteça, todo dia. Top. Show de bola. Parabéns aí. Obrigado, viu, Gabriel? Valeu, valeu. E aí? Mais alguém? Vamos fechar, hein, galera? Irmão, rapidão. Cara, primeiramente, parabéns aí pela palestra, ficou absurda. E, cara, como é que vai ver a câmera? Tipo, aqui em casa, mano, normalmente eu organizo meio assim. Tipo, eu tenho uma lousinha, assim, para fazer as minhas principais atividades. E, mano, tem algum jeito, tipo, eu não me adaptei muito bem com aquele Trello, velho. Você tem alguma outra dica para tentar, sei lá, ser mais organizado nisso? Cara, se você já tem a sua lousa aí, usa post-it, cara. Põe aí, faz as colunas ali, põe os post-its. Por que eu gosto de usar post-it, tá? Porque o post-it você põe lá e você movimenta ele. Então você sabe que etapa que ele tá. Pô, não quero mais saber isso aqui. Cara, terminei tudo isso aqui, cara, mas post-it joga fora. E aí você tem um acompanhamento do teu processo. Por quê? Por que é importante ter as colunas? Porque você sabe onde está aquele trabalho. Você sabe se ele está sendo executado, você sabe se ele está sendo validado, você sabe se ele está parado, quantos dias ele está parado. Né? Então, você pode usar isso. Eu já usei o Trello. Eu gosto muito de uma ferramenta que chama Kanbanize, mas ela é paga também. Né? Tem o Mondays, tem... Cara, se procurar, tem um monte. Tem Todoist, tem um monte de ferramenta. Legal. Tá certo. Então. Obrigado, viu? Mas, sim, vou te ser bem sincero, tá? O Trello é um dos mais fáceis de mexer. É questão de você pegar o jeito dele mesmo. Tá certo, então. Fechou. Beleza? Obrigado, viu? Valeu. Isso aí, galera. Galera, acho que deu tempo aí. O pessoal está cansado, passando de 1h30, né? Me adiciona lá no Instagram, me segue lá. Quem quiser conversar mais, manda uma mensagem, a gente vai batendo bola aí. Ou tô com dúvida, manda uma dúvida para mim aí. Se quiser, a gente conversa mais também, a gente combina aí algum esquema. O que é isso? Acredita que é a top das pagas mesmo? Não entendi. A ferramenta das pagas? Cara, eu gosto do Kanbanize, que é pago. Por quê? Porque ele me dá todas essas métricas que eu mostrei para vocês, tá? Essas ferramentas essas que eu mostrei aqui, elas têm a versão paga, né? O Trello Business, que é pago, é baratinho, mas é pago. Ele te dá muito mais recursos, você consegue ter muito mais coisa, tá? Mas dá para começar no gratuito também. Gabriel, fechamos aí. Tem algum recado para a galera para a gente poder fechar? Não, tudo certo e vai ser disponibilizado isso aqui, a gravação. Beleza. Valeu, galera.